Bom, na sequência, hoje a gente vai começar falando sobre potência elétrica e depois a gente vai falar hoje tudo sobre lâmpadas. Você vai ficar doutor em lâmpadas, que é um assunto que cai muito, né? Pois vamos, Renatinho, bora? Vamos falar sobre potência elétrica consumida por um elemento, né? Por um resistor. Digamos que você tenha aqui, olha, o circuito mais simples que você pode ter, olha. Uma bateria simples, né? Ó, conectada a um resistor, professor. E aí quando você liga isso daqui, Renatinho, naturalmente, né? Vai haver aqui a passagem de uma corrente elétrica, né? Ó, beleza. E à medida que essa corrente elétrica vai passando, Renato, esse elemento aqui, ó, esse resistor vai consumindo joules. Professor, eu queria saber quantos joules esse resistor consome por segundo. Qual é a potência elétrica consumida por ele? Esse resistor consome quantos joules de energia por segundo, né? Ah, tá. Aí como é que eu faço? Vamos lembrar lá das nossas aulas de mecânica. O senhor já deu mecânica esse ano? Já? Apostilo verde, né? Ah, tá. A potência desenvolvida, né, ó, pela força elétrica, quando os elétrons passam por ali, ó. Tu sabe, né, que os elétrons vão passar, né, assim, né, ó. Isso. Quando os elétrons passam por aqui, pessoal, essa passagem deve ser espontânea ou deve ser forçada? O que é que tu acha? Afinal de contas, quando eles passarem por ali, a energia potencial elétrica que os elétrons carregam tem que diminuir porque ela está sendo consumida por esse consumidor, né? Ah, por isso que ela vai diminuir, porque ela está sendo consumida por ele, né? Ah, tá. Uma passagem espontânea, professor. A energia potencial diminui, né, Renato Brito? Ah, tá. O decréscimo de energia potencial daqui para cá, como é que eu faço para saber quantos joules de energia potencial, professor, o elétron perde nesse trecho aí? É o trabalho da força elétrica, né? É o trabalho da força elétrica? É. Se a força elétrica realizar um trabalho de 10 joules, quando os elétrons passam por aqui, é porque a energia potencial elétrica deles, né, diminuiu 10 joules. Foi para onde? Foi consumida pelo consumidor. Então, a potência elétrica consumida por esse elemento seria assim, ó, o trabalho realizado pela força elétrica. Ah, tá, quando os elétrons vão daqui para cá, né, isso. Dividido pelo quê? Pelo tempo que demora, né, para realizar esse trabalho. Ah, tá. O trabalho é quantos joules o resistor consumiu, né? Dividido pelo tempo que demorou, professor. Mas como é que se calcula o trabalho da força elétrica mesmo, hein? Ah, não é a carga que multiplica o potencial inicial menos o final, né? Ah, né? Isso. O potencial inicial menos o final aqui, né, professor? Não é novidade para você, né? Esse potencial inicial menos o final é o que a gente chama de DDP, né não? Mancha, aquela tal de... Isso é o que a gente chama de DDP, né? Então aqui, professor, vai ficar a carga dividido por ΔT, né? E esse VI menos VF a gente chama de U, a gente chama de U, é a DDP, né? Daqui pra cá, a diferença de potencial, né, professor? Bom, Moi, mas isso daqui não é novidade pra você, ó. O que é essa carga que está passando dividido pelo tempo? É a famosa quem? Corrente elétrica, professor. Participação maciça da galera, né? Uhul! Vocês percebem a empolgação da turma, né? Uhul! Depois do almoço, né, professor? Não tem que aguente, né? Pois é, né? Moral da história. Então isso aqui vai ficar I vezes U. Ah, eu já tinha ouvido falar desse negócio. Pois é. Que a potência elétrica consumida por aquele cara, né? Ou seja, quantos joules por segundo ele está consumindo, aí eu calculo por U vezes I. Bom, mas você sabe também que tem outra relação que a gente utiliza aqui, né, Renato? Que na verdade é a definição de resistência elétrica, né? No fundo isso aqui é a definição de resistência elétrica, né? Mas vamos lá, se você conhece, né, essa expressão aqui, diz aí, professor, pronto, eu posso substituir essa expressão aqui e você vai acabar então encontrando outras duas expressões para calcular essa potência elétrica, que também não são novidade, né? Professor, onde tiver esse U, coloca R vezes I aqui, aí vai ficar RI vezes I, vai ficar RI o que mais? Ao quadrado. Professor, esse I ao quadrado eu posso colocar logo menos 1, meu professor falou que I ao quadrado é menos 1. Menina, ali é outra coisa, menina. É muito complicado. Tem uns que falam que é menos 1, outros dizem que não é. Isso tem que ser abestado, mas, né? E essa corrente I eu poderia trocar por U sobre R, ó. Então, onde tem I, eu boto U sobre R. Quando eu multiplicar por aquele U, vai ficar U ao quadrado sobre R, ó. Caramba, hein? Pois é, rapaz, olha.
Daqui você percebe que então você tem 3 expressões para calcular a potência elétrica, né? Consumida por uma lâmpada. E naturalmente, né, Moi? Qualquer uma das 3 que você utilizar tem que dar a mesma resposta, né? Professor, o senhor acredita que quando eu uso, tem umas que dão uma resposta, tem outras que dão outra. Eu nunca consigo fazer com que dê a mesma resposta. Eu sei o que acontece. Eu já sei até o que acontece. Eu vou te explicar o que acontece quando você vai utilizar e você não obter a mesma resposta das 3, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aplicação prática, bem ali naquele cantinho. Vamos treinar pela primeira vez, vamos inaugurar essas expressões, tá? Põe extra. Vamos fazer uma aplicação daquilo ali, ó. Extra. Bom, digamos que o camarada tenha esse circuito aqui, certo? Circuito bem bobinho, tá? Só pra você, ó, entender aquele lance ali que eu tava te falando, ó. Resistorzinho, ó, de 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Isso aqui poderiam ser lâmpadas. Ah, são 3 lâmpadas. Alguma coisa aí, né? Um resistorzinho, uma lâmpada, né? E aqui, Moi, vou colocar uma bateria de 18 volts, tá? Ei, me diz o seguinte, o sentido da corrente nessa bateria aqui é para direita ou é para esquerda? Eu sempre me confundo. Professor, é para direita, né? Então lá vem, né? A corrente vem aqui, vai passar por ali, né, professor? E aí todo mundo aqui tá em sério. Ah, tá. Bom, e tu que é bom de conta aí, quanto é que dá essa resistência equivalente? Somei e deu 9. Então eu te pergunto, Moi, quando 18 volts encarar uma resistência equivalente de 9 ohms, libera quantos amperes? 18 volts, 9 ohms, quantos amperes? 2. Então já vou escrever aqui, né? Professor, já sou uma mocinha, né? Isso aí você faz de cabeça, né, mano? Como é que é, professor? 18 volts, 9 ohms, 2 amperes. Eu já sei qual é a corrente que passa por cada lâmpada. Aí vamos supor que alguém pediu para você o seguinte: olha, Renato, eu quero que você calcule a energia elétrica consumida pela lâmpada do meio. Calcule para mim quantos joules por segundo ela está consumindo, né? Aí pronto, você já se preparou para fazer a conta, né? E aí você está querendo fazer a conta usando as 3 expressões. Professor, porque o senhor falou que tem que dar a mesma resposta, mas a minha nunca dá. Mas eu vou te mostrar porque que nunca dá, certo? Primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, ó. Observe, por exemplo, ó, essa primeira lâmpada. Professor, essa primeira lâmpada está sujeita a uma DDP de quantos volts? A DDP dessa lâmpada é a DDP daqui para cá, ó. Ela está sujeita a quantos volts? Ó, vamos usar esse símbolo. A DDP dela eu calculo por U é igual a R vezes I, né? O R é 2, o I é 2. 2 vezes 2 deu quanto, professor? 4. Essa lâmpada está sujeita a uma DDP de 4 volts. E veja, 4 volts do total de 18. Essa lâmpada só está sujeita somente a 4 volts dos 18. Eu achava que as 18 era para cada um. Não, essa está com 4 dos 18. Professor, essa próxima aqui, a DDP dela vai dar quanto? Faz aí, professor, R vezes I, deu quanto, ó? 6. Essa do meio tá com 6 volts dos 18. Macho, pois é. É aí que a pessoa geralmente erra. Professor, e essa última, ela tá com quantos volts? Ela tá com, né, 8, 4 vezes 2, 8 volts dos 18. A soma é que vai dar 18, ó. 4 volts mais 6 volts mais 8 volts vai dar 18. Só que os 18 vai ficar uma parte para cada uma, Aí alguém chega para você e diz assim: Renato, eu quero calcular, cara, qual é a potência elétrica consumida por essa lâmpada do meio. Turminha, se tu vai calcular a potência elétrica consumida pela lâmpada do meio, tu vai precisar da DDP dela, da resistência dela e da corrente dela, né? A DDP dela, cara, é 6 volts. O aluno que está aprendendo a matéria, ele pensa que todo mundo aqui é 18. Eu vou botar logo 18 para ela, que é para garantir. Bota logo 18, mas não é 18 não, é só 6, ó. Fala, eu botava 18. É por isso que você errava, entende? Ó? A DDP a qual essa lâmpada está sujeita é somente 6 volts. Vê se você entende. Essa lâmpada é tão burra, mas tão burra, que ela pensa que está ligada sozinha numa bateria de 6 volts. Ó. Uma bateria de 6 volts, uma resistência de 3 ohms, uma corrente de 2 amperes. Para ela,
É como se ela tivesse ligada numa bateria de 6 volts. Ela nem nota a diferença. É mesmo. A DDP dela é só 6. Ah, tá. A resistência dela é 3, né? E a corrente que passa ali por dentro, professor, é 2. Agora eu posso fazer essa conta, ó. Quer ver como vai dar a mesma coisa? Ó? U vezes I, professor. 6 vezes 2, ó. 12 watts, 12 joules por segundo. RI ao quadrado. Ih, tua mãe, filho do E. O que é isso, rapaz, né? 3 vezes 2 ao quadrado, ó. U ao quadrado sobre R. 6 ao quadrado sobre 3. Professor, é muita sorte, né? Qualquer conta que o senhor faz está dando o quê? 12 joules por segundo, ó. 12 watts. Caraca, mano, não acredito não. Pois é. Então tu já sabe qual é o teu erro, né? Qual era o meu erro mesmo, hein? É porque tu fica achando que essa lâmpada tá com 18, mas ela só tá com 6, ó. Professor, eu me lembro, era isso que eu fazia mesmo. Pois então tem que ficar esperto para não, né, para não cometer esse vacilo. Renato Brito, o que é esse negocinho vermelho que o senhor bota assim e o senhor bota uma setinha? O que é esse negócio? Ah, isso é um símbolozinho, um cacuetezinho do pessoal da eletrônica. Esse símbolozinho quer dizer o seguinte, ó. Daqui para cá, a DDP é de 4 volts. E por que o senhor bota uma flechinha? O sentido da flechinha é o sentido no qual o potencial aumenta. Eu disse, daqui para cá aumentou 4 volts. Daqui para cá aumentou 6 e daqui para cá aumentou 8. Ah, tá. É como se fosse assim, olha. Por exemplo, tu concorda que eu posso meter um 0 volt aqui? E se aqui é 0, né, professor? Bem aqui tem 18, né? É, bem aqui tem 18. Bom, se ali é 0, né, professor? Aqui também é 0. E aí vê, esse 0 daqui para cá aumenta 4, então aqui vai ter 4 volts. Daqui para cá aumenta mais 6, 4 mais 6, 10, 10 mais 8, 18. Ó. Tá esperado, né? Os mesmos 18 volts que tem lá em cima também tem aqui embaixo. Só que esses 18 volts se distribuem assim. Daqui para cá vão ficar 4, daqui para cá vão ficar 6 volts, daqui para cá vão ficar 8. 4 mais 6 mais 8, 18 volts, ó. Bom, outra coisa que ele poderia perguntar: qual a energia elétrica consumida por essa lâmpada durante 5 minutos de funcionamento? Ai, que coisa besta. Pois é, sabendo que ela funcionou durante 5 minutos, qual a energia elétrica que ela consumiu? É a nova, isso. Aí como é que eu faço? Ora, lembra da alfabetização? A energia elétrica consumida, professor, é a potência elétrica consumida vezes o tempo. Ah, eu achava isso tão difícil. Pois é. Né? Se isso aqui fosse tudo a dificuldade do mundo, hein? Ah, Maria, professor. Pois é, mas tranquila. Qual é a potência elétrica que ela está consumindo? Cara, eu calculei, ó. Ela está consumindo 12 joules por segundo. É, então pensa comigo, mas se ela está consumindo 12 joules por segundo, se tu esperar 5 minutos, pô, 5 minutos, né, Renato? Né? Como é que é? Vezes o quê? Vezes 60? 300 segundos, ó. Então, se são 12 joules por segundo, vezes 300 segundos, aí tu cancela o segundo com o segundo. Vai dar 3.600 joules, né, professor? Isso, aí eu vou dizer que a energia elétrica que ela consome, ó. Fala como é besta, pois é. Em 5 minutos, ó, foi de 3.600 joules, ó. Ah, tá. E aos poucos, Moi, a gente vai, né, aguçando a sua intuição, entende? Física é muito mais intuição, né, do que propriamente, né, decorar fórmula e matemática, né? Tá, professor, então quer dizer que tem que dar a mesma resposta, né? Quando eu calcular essas três, tem que dar. Eu mostrei aqui que deu, né? E o erro comum tu já sabe, né? A pessoa pensa que essa lâmpada do meio tem 18. Não, ela tá só com 6 dos 18, né? Facinho, né? Vamos falar então sobre lâmpada.